Oi pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma entrevista e dessa vez não estamos com só uma turma, mas estamos com quase todas aqui. Tenho algumas perguntas para vocês debaterem ou falarem o que vocês pensam sobre isso. Então a primeira pergunta é qual a importância do Patronos para a turma de vocês, em um contexto geral? Assim. A minha turma, sempre, desde que começou, a gente foi sempre muito meio inimigo, não inimigo, mas a gente discutia muito, brigava muito, tinha sempre muita discórdia. No teatro infantil foi assim no começo do ano. No fim tá tudo certo. A Feira da Troca também deu muito discórdia e no fim deu tudo certo. Agora, a temporada de Patronos, acho que foi, como eu fui diretor, foi a que eu mais me estressei, assim. Só que no fim parece que a sala inteira aprendeu aprendeu definitivamente a trabalhar junto e agora a gente está completamente bem mais unido, assim, e sabe muito melhor os limites uns dos outros, eu acho que é importante. Na nossa sala também deu para perceber isso. O interessante é que eles sempre comentam que o pessoal da turma do DS normalmente é mais recatado, né? Mas a nossa, nós já tivemos um entrosamento mais, vamos dizer, mais cedo. E o patrão nos ajudou bastante no conhecer um ao outro, fora que deu uma liberdade para nós de sabermos as qualidades uns dos outros. Então, por exemplo, tinha o pessoal que se responsabilizava pela coreografia e deu para notar quem que tinha mais essa habilidade. Outros ficaram na parte dos instrumentos, outros ficou na parte do cenário, e tudo isso deu muito certo. Falando com relação à nossa sala com a segunda DM, o nosso patrão nos uniu muito a gente, né? Tipo, a causa, João Guimarães Rosa, sabe? E é algo que, assim, a nossa sala sempre se deu muito bem, na verdade, de começo, a gente sempre foi muito unido. Mas acho que a partir do Patronos também que a gente entendeu a importância e que a gente começou a avançar nisso, foi, nossa, foi incrível. Incrível, desde o começo. Eu arrisco dizer que pra gente do segundo marketing também foi algo que fortaleceu muito os nossos laços, sabe? Como uma sala. E é óbvio que dentro da sala existem suas panelinhas, mas num projeto que não é só de uma panelinha ou de outra, é de todas elas em conjunto, foi essencial pra gente se conectar mais do que já estávamos. É o segundo ano, ainda tem mais um pra gente ficar ainda mais conectado, mas eu ouso dizer que a gente está muito mais juntinhos agora, fazendo essa segunda versão do nosso patrão. Sobre os primeiros, eu acho muito legal ressaltar que o Patronos ter sido depois do teatro infantil foi muito melhor, porque eles tiveram uma experiência com teatro mais fácil e depois eles já estavam meio que preparados para o Patronos. Eu acho que se a escola rever esse conceito de trazer o Patronos para depois do primeiro semestre, eu acho bem melhor. Da própria Feira da Troca, embora não seja um projeto de teatro, ela ajudou bastante, né? Porque coordenava os grupos. Também eu acho que isso, desse primeiro, ajudou bastante na organização. Porque primeiro a gente foi meio bagunçado, a gente não sabia muito o que fazer primeiro. E eu acho que agora no Patronos a gente se organizou mais, foi mais tranquilo, entre aspas. Eu acho que o ambiente do Patronos ele ajuda muitas pessoas a superarem os problemas que elas têm. Inclusive, a gente teve uma pessoa na sala que entrou pra atuação só porque ela queria aprender a superar a timidez dela, cara. E eu acho isso uma parada muito legal, porque você vê no Patronos que cada pessoa tem seus problemas e durante o Patronos em si, eles aprendem a superar eles para eles fazerem o que eles precisam. De que forma que vocês acham que o Patronos, essa literatura teatral, ajuda ou vai ajudar nos vestibulares, nas faculdades? Com o repertório cultural. Explique. Porque a gente, por exemplo, nos nossos segundos, que a gente fez a troquinha, a gente teve um contato muito mais direto com a sala oposta à nossa, entende? Por exemplo, vocês fizeram do marketing, eu do marketing fiz o DS fez o DM, e isso ajuda a conhecer muito mais profundamente o que o patrono de cada sala representa. Porque, eu tô lá assistindo uma apresentação dos primeiros, por exemplo, você do primeiro, você fez sobre o seu autor. Então, eu não tenho uma conexão forte com ele ainda, com o seu autor. Eu não sei como ele funciona, a não ser aquilo que vocês retrataram no palco, que foi incrível, diga-se de passagem, mas eu acho que para repertório cultural, cada
cada vez que a gente faz esse contato direto com os outros autores, a gente aprende muito mais. E também com relação a quem faz roteiro, por exemplo. Eu falo por experiência própria mesmo, que normalmente os roteiros ficam na minha mão. A Nath fez esse ano também. Eu ajudei um pouquinho. Nunca mais. Eu não falo isso, eu adoro roteiro. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever. E acho que quem tem também esse contato direto com o roteiro, que precisa estudar vida do autor, obras e tudo mais, também é algo que, nossa, Como agrega muito. alguém que foi uma das pessoas que fez o roteiro da nossa sala, fez tipo assim. A gente tinha a imagem, né? A gente tinha a Patronesse no começo do ano que a gente, né? Não sei o que, ok, a gente pegou a Paulina Chiziane, né? Que legal. Ok, a gente tem lá a Paulina Chiziane, é só uma mulher que, por acaso, é o nome da nossa sala. Só que depois que a gente começou a fazer o Patronos, a gente começou a entender, tipo assim, tá, a gente começou a ver entrevista, ver como é que ela é. Eu pelo menos criei uma conexão assim com a figura dela, falar, meu Deus do céu, que mulher divina, sabe? Que pessoa, que luz na terra. Eu li parte do livro dela, enfim, foi assim, esse tipo de conexão que eu acho que é algo muito necessário. Eu acho isso muito legal porque no começo do ano, quando você entra na ETEC, você tem um Patronos. Mas isso não significa que aquele é seu Patronos. Você só tem um nome para sua sala. E depois do projeto, depois de você ver as obras, depois de você ver sobre a vida da pessoa, aquele sim é seu Patronos. Aquilo começa a ser seu. Então eu acho que todo mundo vai sair da ETEC e vai ser o nome da sua sala pelo resto da vida, né? Tipo, eu vou ser João Cabral pelo resto da vida. Se eu estiver na faculdade, eu vou ser João Cabral. Se eu estiver trabalhando, eu vou ser João Cabral. E vai continuar assim, porque esse foi o meu patrão. Eu acho que em nenhum contexto da minha vida, assim, se não fosse eu ter entrado na ETEC, acho que em nenhum outro contexto da minha vida, pro resto da minha vida, eu, sei lá, entraria em contato com Paulina Chiziane, por exemplo, sabe? E é uma coisa, e agora que eu tenho, eu sinto que é uma coisa muito, bom, sabe? Eu acho que, tipo, toda vez que a gente chega, assim, tipo, e conhece o nosso autor, tipo, as frases, os livros e os contos passam a fazer parte da nossa vida. Por exemplo, Sertão Sustentável. Eu acho que, tipo, entrou pra história e vai ficar na nossa cabeça pra sempre. Até porque... É um trocadilhozinho. Até porque os meus familiares, eles falam, não, Sertão Sustentável. E eu fico, meu Deus, eles nem estavam na Feira da Troca. Tipo, entrou pra história realmente, sabe? O sertão é de dentro da gente. Tipo, são frases do João Guimarães que ficou, que fica. É junto dos bancos que a gente fica melhor. Entende? Fica, pega e fica. Só pelo fato de cada turma ter um nome, seja patronos ou uma patronessa, já ajuda vamos dizer, na disseminação do conhecimento literário. Né? E é muito interessante o papel em si do roteiro, porque enquanto a maioria não tem o hábito da leitura, pelo menos os roteiristas se esforçam em adaptar, digamos, aquilo que eles leram e facilitar para que a sala inteira e os outros anos tenham conhecimento daquele patrão, daquela patronessa. Então é um processo assim de adaptação, né? Que primeiro é um sujeito que, no caso, o Guimarães Rosa não dava para dizer muito alguns, mas principalmente desse ano aqui. Pelo menos Júlia Lopes de Almeida, assim, a gente escuta comentar pouco. Paulina Chiziane, Lísia Floresta, eu nem sabia quem que era. Então, o patrono, só pelo fato da turma ter que levar um nome, pesquisar em cima e adaptar, esse processo de interação faz com que a gente internalize os patronos e as patronessas em nós. Sim, é como ele disse, né? Quando eu entrei na ETEC, eu nunca nem tinha ouvido falar de Ana Maria Gonçalves. Quando a gente foi fazer a pesquisa da vida dela, gente, essa mulher não tinha vida nenhuma, a gente procurava em todo lugar e não achava coisa para fazer no teatro. E agora, depois desse ano, assim, a gente entende que o Ana Maria Gonçalves não vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro DS que passou por esses 3 anos do ensino médio. Realmente, cada um vai levar um pedacinho e isso é muito incrível, porque vai ficar eternizado, como ele disse, é muito bom. Nessa questão de vestibular, eu acho que assim, a gente, por exemplo, na sala, a gente pegou uma obra da Conceição Evaristo que ela é muito cobrada em diversos vestibulares, Escola Estável. Então, eu acho assim que foi muito bom, porque a gente adquiriu um conhecimento maior pelo livro, que vai cair muito aquele conto
do ponto de ônibus, que a Maria, ela é pisoteada, esse conto ele cai muito em vestibular. E também o conto do Zu, que é aquela menininha que ela foi forçada a ser uma prostituta, ele cai muito em questão de, tipo, pra você comparar, fazer redação, tem muito isso também. Eu já vi muitos trabalhos em relação a isso. Então eu acho que aumenta muito o repertório cultural, por exemplo, eu não pensava muito em questão de racismo, até eu conhecer a Conceição Evaristo, porque eu acho que ela cobra muito disso, e acho que todo mundo da minha sala também não conhecia o racismo como a gente conhece hoje. Por isso que a gente sempre, tipo, do segundo ano pra cá, a gente tentou trazer essa questão maior, o racismo e a marginalização das pessoas que vivem na favela, porque é basicamente isso que a nossa patronessa quis trazer e a gente quer fazer o mesmo que ela. Eu acho que vale ressaltar também que a bagagem cultural não é a única coisa que você vai levar do patrão, você também vai levar a sua diligência com prazos, a sua responsabilidade com a peça. Você leva muito mais do que só uma bagagem cultural. Eu acho que o Patronos em si, ele te dá uma visão de como você tem que ser para se tornar um bom adulto. E eu queria que vocês me dissessem pontos bons e pontos ruins do Patronos. Se tem algum ponto ruim. Acho que o ponto ruim que todo mundo vai destacar é o estresse antes, durante o processo, antes da apresentação. Que é algo muito estressante, no começo ninguém quer fazer nada, aí falta 2 semanas, o povo quer meter pau, e daí não tem como fazer mais, porque daí não dá tempo, não tem aula para fazer. Não dá roteiro. Não dá, a gente mudou o roteiro 3 dias antes da apresentação. É uma ansiedade generalizada. Então, é um negócio muito louco, cara, porque a gente quer fazer um negócio, só que parece que às vezes trava, né? Eu lembro que a ADM, eles chegaram, a Lavínia chegou pra mim, né, e ela falou assim, a gente vai colocar um coral. Eu falei, o quê? Ela, 2 dias antes, vai colocar um coral. Eu falei, o quê? Fiquei indignada, depois ela veio, desistiu. Eu falei, graças a Deus, né? Coral 2 dias antes do patrão, vocês estão loucos. Um dos pontos mais difíceis de lidar, pelo menos lá na minha sala, foi... esqueci a palavra. Quando você está diretamente ligado naquilo, você deixa aquilo pra lá, você esquece, fugir da responsabilidade. As pessoas, elas deixaram essa responsabilidade de lado muitas vezes. Por exemplo, a gente precisa de uma coreografia que tem determinado número de pessoas. Aí, algumas pessoas, elas só simplesmente decidem que não vão mais participar, sem existir uma conversa, sem existir uma negociação, um contrato ali, metaforicamente, sabe? Uma justificativa. Por que você saiu? Por que você está deixando isso agora de lado? Meio que deixando a gente na mão, sendo que a gente precisa de você, a gente está implorando para que você fique aqui, você simplesmente não quer fazer, você saiu sem falar para ninguém. Isso aconteceu, foi um ponto muito estressante, desestabilizou a gente. Tipo, foi quando a gente teve que lidar com essa situação. Foi muito difícil. A gente perdeu, tipo, um ensaio inteiro para ter que resolver essa questão de responsabilidade. Você se comprometeu a fazer um negócio e você não vai mais fazer sem nem mesmo contatar as pessoas que criaram aquilo, por exemplo, a coreografia, sabe? E, enfim, essa coisa de responsabilidade deixou a desejar um pouquinho, em uma parte. Vou soltar polêmica agora. Na nossa sala, 2 semanas antes do Patronos acontecer, uma pessoa que tinha um personagem, que tinha uma música, decidiu que ele não queria mais. E aí a gente teve que correr atrás. Tudo foi resolvido em pouco tempo, mas foi uma parada que, se a gente não tivesse a pessoa certa, na hora certa, a gente não ia ter como resolver, e aí a nossa peça ia ficar com um pequeno buraco. Porque a música em questão e o personagem foi a música e o personagem do Diogo. O Diogo foi uma substituição que a gente teve que fazer. A música, eu tive sorte porque a minha namorada ela foi atrás pedindo pra fazer a música. E o Diogo, ele, assim como eu falei o que aconteceu com o Diogo topou na hora de fazer o personagem e de cantar a música. Inicialmente eu pensei de cantar a música. E, cara, eu achei que foi muita falta de responsabilidade da parte da pessoa fazer isso, mas a gente conseguiu resolver. A gente aprende também a conhecer um pouco mais o próximo, né? Porque a gente sempre... Não, na verdade assim, a vida ela não vai parar de cobrar, né? Tipo,
tipo, em todo momento. Então, a partir daqui, a gente já, tipo, aprende que as pessoas, nem todo mundo vai ter responsabilidade, tipo, nem todo mundo vai agir corretamente, nem todo mundo vai agir como a gente agiria, né? Mas, que assim, a gente sempre dá um jeitinho, a gente dá uns pulos e tal, igual você falou, deu tudo certo no final, sabe? Estressante pra... mas deu pra fazer. É uma parada que você tem que sair da sua bolha, sair da sua bolha de amigos e entender completamente as pessoas da sua sala, para já se preparar para sempre ter um plano B, um plano C, um plano E, para nunca ficar sem ter como entregar aquilo, porque o Patronus, ele é, eu arrisco dizer que ele é um dos eventos mais importantes do ano para as salas. Cortando um pouquinho vocês, porque o nosso tempo é curto e está acabando. De uma forma breve, primeiros anos. Qual foi a primeira impressão do Patronus que vocês tiveram na hora que vocês chegaram e o que mudou? Eu fiquei com medo. Eu tava falando, meu Deus, é muito importante. Cuidado. Cuidado. É incrível, é tudo. Eu fiquei, meu Deus, vai dar tudo errado, não vai dar certo, vai ficar ruim. Mas acho que deu certo, sim. Tá bom. Eu tive com medo. Aí, tipo assim, o que eu falei com vários amigos sobre, tipo, a gente passa como nosso primeiro patrão, tipo assim, nosso patrão foi o primeiro contato que a gente teve com o patrão. Aí, tipo assim, a gente passa o processo inteiro do mês falando assim, meu Deus do céu, isso aqui vai ficar uma bosta, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo? Daí surgiu a ideia do coral. Aí você fala, meu Deus do céu, ai, e é aquele negócio estressante, e a gente fala assim, aí chega um dia, a gente apresenta, em 30 minutos a gente fala, tá, foi isso, sabe, foi isso. A gente se estressou, a gente se estressa muito, e uma noção que eu tive foi tipo assim, eu acho que não tem como dizer tipo assim, nossa, pelo menos eu nesse ano não pude dizer em momento nenhum, tipo assim, nossa, esse patrão foi ruim. Acho que nem se fosse genuinamente ruim, eu pessoalmente poderia diminuir o esforço de uma sala inteira, sabe? Mesmo se fosse uma apresentação genuinamente ruim, eu diria tipo assim, não tá pro meu gosto, mas a sala obviamente teve um esforço e tentou representar a história dessa pessoa, sabe? E no fim dá certo, sabe? E eu fico tranquilo em saber que ano que vem, no segundo ano, eu já vou, assim, se eu estiver na direção novamente, no roteiro, eu vou estar muito mais tranquilo. E a gente vai poder fazer um projeto muito mais suave. Você vai fazer um quadro muito mais legal. Pode ser. Eu acredito que outra coisa que fez com que a pressão, a gente se sentisse mais pressionado, foi pelo fato de estarmos no primeiro ano e já logo convocaram as salas aqui para o auditório dizendo que o tempo ia ser menor. E todas as turmas desesperadas, não vai dar tempo. E aí a gente os primeiros já pensando, os terceiros têm culpa nisso. Sim, a gente falou muito. Terceiros, qual é a sensação de estar indo embora e de não poder ser nunca mais? Ai, vou chorar? Cara, é muito triste, tá? Eu vou tentar ser breve aqui, porque senão eu vou chorar também. Eu acho que a gente sempre que começa o ano e a gente tem uma ação dos patronos, a gente fala, cara, que saco, de novo ter que passar por aquele estresse, que a gente sabe que mesmo a gente já passando por aquilo, a gente vai ter de novo, vai ter gente que não vai fazer nada, vai ter de tudo, sempre tem. Mas vendo assim no final, a gente ali no palco, todo mundo chorando, desesperado, que não vai ter mais. É uma sensação muito triste, porque, como o nosso orador disse, o único sentimento que vai nos restar vai ser a saudade. A gente provavelmente nunca mais vai se reunir com uma turma completa, como o Ana Maria Gonçalves. Então, foi muito bom. Foi uma sensação muito gostosa estar ali em cima com aquelas pessoas. E eu quero lembrar delas para sempre. Eu acho que assim, é bem triste, né, que a gente apresenta o nosso último Patronos. Porque a gente chegou, a gente fez um Patronos no primeiro ano, o que uniu a nossa turma foi o Patronos, porque a gente não era amigo, a gente virou amigo por causa do Patronos. E assim, a minha sala, a gente é bem diferente um do outro, a gente consegue se unir, mas a gente é bem diferente. E um dia antes do Patronos, quando as outras turmas estavam apresentando, a gente teve uma briguinha entre si. E aí o clima estava meio tenso, só que uma menina, ela deu uma apaziguada entre a gente, ela falou que amanhã era o Patronos e a gente ia ficar tranquilo. Então acho que isso deixou a gente bem mais nervoso, todo mundo estava muito ansioso,
Mas deu tudo certo. Acho que a gente não teve erros, assim, do que a gente planejou. Acho que deu tudo certo. Eu acho que eu senti muita saudade de todos os meus amigos. E eu fico muito orgulhosa porque eles se esforçaram muito. Tipo, Camila, o Pedro, o Josias, eles nunca tinham feito personagem no Patronos. E aí esse ano eles resolveram fazer. Eles resolveram dançar. Então eu fico muito orgulhosa porque todo mundo deixou os medos de lado e resolveu fazer alguma coisa para deixar esse marco para vocês sentirem saudade da gente. Pessoal, estamos ultrapassando o limite do horário já. Então, para terminar, né, quero de cada um uma palavra que defina patronos sem ser patronos. A união. Autoconfiança. Cultura. Determinação. Conexão. Profunda. Eu pensei em, tipo, pagamento. Mas, tipo assim, não é pagamento literalmente monetário, tipo, um pagamento de esforços. Porque no fim, paga. Então, pagamento é a palavra. É muito confiança, falar união também. Eu queria ter visto também. Eu queria também, mas acho que é o que resume, né? Mesmo, como ela disse, mesmo as pessoas sendo muito diferentes, no fim a gente se une e a gente faz um negócio bonito, um negócio pra gente se lembrar depois pra vocês. Eu quero que vocês olhem pra câmera agora e vocês falem o nome da turma de vocês agora, o nome patronense de vocês. Tá? Conceição Evaristo. Julia Lopes de Almeida. Nízia Floresta. João Cabral de Melo Neto, tá? João Guimarães Rosa. Luiz Fernando Veríssimo. Paulina Chiziane. Ana Maria Gonçalves. Moral da história. Patronos é cultura, eu ficaria com um aperto no coração em saber se algum dia isso acabasse. Eu quero que todas as salas que venham aqui tenham essa experiência, porque é cultura e não podemos deixar o Patronos morrer. Nunca. Porque Patronos é Teca é Patronos, e aí Patronos está Patronos é dentro de deles. nós. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e muito obrigada por estarem vendo até aqui.